Boa noite, pessoal. Boa noite, Noelle. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Agora deu certo, né, para a gente fazer o ao vivo hoje, né, pela Sim, primeira vez o pessoal está vendo. Hoje nosso ao vivo vai ser eu participando aqui do lado e a Noelle também sobre autoconhecimento. sim, boa noite a todos. Prazer, gente. Vamos esperar o pessoal entrar aí, né, Thiago? Isso. O som tá legal, tá ok, Noelle? Tá sim, e pra você aí? Não, tá bacana. Eu demorei um pouquinho para ligar aqui porque o Instagram não tem opção de fazer o convite direto, né? Mas deu certo, isso que é importante. Sim, com certeza. Então, para quem. Eu bolei mais ou menos uma dinâmica aqui, Noelle, que é o seguinte: para a gente se apresentar, eu me apresento, você se apresenta, e aí a gente Sim, começa a falar um pouquinho mais sobre autoconhecimento, que é um assunto vasto, né? Acho que a gente vai ter perto de 40, 50 minutos para falar. Assim, o que você acha? Tá ok? acho ótimo. Aí a gente vai trocando, né? Um vai Ótimo. complementando o outro. Isso. Eu fiz algumas perguntas também. Eu tenho algumas perguntas para você, porque eu adoro discutir sobre autoconhecimento, é super bacana. Ah, legal. Muito legal. Você quer Então, fazer as umas? Eu posso apresentar? O que você. pode começar se apresentando. Certo. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Pereira. Eu me formei em educação física, mas eu me apaixonei por empreendedorismo e inovação. Amo desenvolvimento humano, sou só uma pessoa que gosta de estudar e ler muito sobre o assunto. Falo algumas vezes sobre biohacking, que é uma prática sobre a busca pelo controle da biologia. E eu sempre gosto de falar o que eu estou fazendo hoje, né? O que eu já fiz, a gente tem rede social, tem um monte de coisa que o pessoal compartilha. Eu gosto sempre de dizer assim, o que eu estou fazendo hoje. Eu estou muito feliz de estar participando aqui junto com a Noelle também sobre autoconhecimento e tenho certeza que quem estiver vendo e nós também nós vamos desenvolver e evoluir bastante aqui hoje. Com certeza, é uma troca, né, com o pessoal. Bom, eu sou Noelle, eu sou formada em Relações Públicas, mas há 8 anos, mais de 8 anos, eu já estudo sobre desenvolvimento pessoal, metafísica da saúde, física quântica, enfim, estou nesse processo aí de autodescoberta. Eu me apaixonei por esse assunto e estou iniciando agora na área da terapia, né, para trabalhar com isso, porque realmente sou apaixonada, me encanta, né? Eu comecei, na verdade, para me conhecer, para me desenvolver, e eu acabei me apaixonando a ajudar as pessoas também. Não, Basicamente com é isso. certeza. Né, qualquer coisa, gente, entra no perfil da Noelle Ok, também. então Provavelmente a gente vai. chegando. Né, qual que é o seu perfil, Noelle? Oi? O seu perfil no Instagram, Facebook. É impactar cada vez mais pessoas, né, com esse trabalho. Na verdade, eu amo sobre as doenças, as causas emocionais das doenças. Eu sou apaixonada porque quanto mais eu estudo, eu vejo que são as emoções que criam a nossa realidade, né? E o quanto é importante a gente ter esse equilíbrio emocional, que é o que transforma a nossa vida mesmo, né? Esse equilíbrio. E eu quero passar isso para as pessoas da melhor forma possível, com todo o meu amor, porque realmente eu sou apaixonada em ajudar as pessoas nisso. O tanto que eu já me melhorei como pessoa, não sou perfeita, né? Porque eu sou ser humana, mas o tanto que eu já me melhorei, eu creio que eu posso ajudar as pessoas de alguma forma também. Com certeza, eu acredito que esse ao vivo nosso aqui vai ser muito bacana, que a gente já está impactando, ajudando as pessoas que estão vendo aqui a gente, conversando sobre o tema. Assim, eu confesso também que eu adoro autoconhecimento, já fiz desde constelação, enneagrama, terapia, eu acho que tudo é válido para você buscar cada vez mais esse entendimento, né? Esse entendimento seu próprio, né? De quando você está triste, quando você está chateado, você está com raiva, e aí você saber lidar. Eu acho, assim, de alguns estudos que eu comecei a ler,
até pelo Enneagrama, né, que é uma ferramenta que o pessoal vem utilizando de essências pessoais, a gente colocar para iniciar a discussão sobre o autoconhecimento, porque nessa questão que eu li que o ser humano tem 3 essências, segundo o Enneagrama, né, são 9 essências, mais 3 principais, que são as pessoas emocionais, viscerais e cerebrais. Não que todos nós podemos desenvolver todas essas essências, a gente pode ter desenvolvido emoção, cerebral, tanto a questão emocional, quanto a cerebral, quanto a visceral. Só que quando a gente é criança, nessa faixa etária de 1 a 7, a gente tem esse período muito definidor e geralmente cada pessoa tem uma essência. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais... A minha essência é cerebral, eu gosto de ler, estudar, conhecimento, compartilhar. Então isso para mim é muito gostoso. Mas assim, cada pessoa tem uma. Às vezes, não que você não possa desenvolver as outras, mas assim, você pode ser uma pessoa mais visceral, uma pessoa mais emocional. E isso assim, você como uma pessoa que fala muito, escritor, inclusive, viu, gente? Sobre autoconhecimento e toda essa questão de emoção, né? Quem quiser entra lá no perfil da Noelle também, viu? Faço convite. Isso é um problema, né? Porque quando a pessoa não se conhece sobre essas essências, gera uma dificuldade em qualquer tipo de relacionamento. O que você acha disso, Noelle? Assim, você como terapeuta e toda essa questão de autoconhecimento. Então, você falou uma coisa muito legal da infância, né? Que a gente traz isso. E eu ia até tocar nesse ponto, que até os 7 anos de idade a gente não tem um racional desenvolvido. Nós somos plenamente emoção. Então, a nossa memória é totalmente emocional. A gente está a todo momento captando as emoções dos nossos cuidadores, no caso ali, os nossos pais, os nossos avós, quem esteve ali em mais contato com a gente. Então, as nossas dificuldades emocionais que a gente traz hoje, digamos assim que 99,999% são lá da infância, entendeu? Então, é uma fase muito importante. Hoje, a nossa personalidade, a que a gente tem hoje, foi criada lá na infância, né? Então, é uma fase realmente muito importante. Atualmente, a gente teria que desprogramar as coisas ruins que nos foram passadas, né? Nossos medos, nossos traumas, as nossas limitações que vieram lá dessa primeira infância. Então, por isso, essa importância desse equilíbrio emocional. Aí entram várias questões, né, Tiago? Perdão, auto-perdão, realmente compreensão do passado, para que a gente se liberte disso. Mas o que você falou tem total sentido. A questão da infância, a infância é a nossa fase mais importante da vida, né? Onde define realmente a nossa personalidade. Uau. Então, Eu vi uma frase uma vez, estava em inglês, eu cheguei a traduzir, eu achei muito incrível. Você precisa desconstruir aquilo que te construíram. Então você concorda com isso, assim, você precisa se desconstruir para se construir, assim, de fato. com certeza, com certeza. Na verdade, a gente acaba criando máscaras do que nos foi imposto. Por exemplo, nessa questão de autoestima, né? Que está totalmente relacionado com o tema de hoje. Por que que a gente Aham. tem dificuldade, né, em ter uma autoestima elevada? Posso citar aí basicamente alguns fatores principais. Porque a gente não teve uma boa referência dos nossos pais, na maioria das vezes, né? Então, os nossos cuidadores ali não tiveram uma autoestima elevada, então não nos transmitiram isso. A gente não teve um exemplo sólido de alguém que tivesse ali amor próprio, autoestima. Outro motivo pode ser também por conta das comparações que nos fizeram na infância. Quem nunca ouviu aquelas comparações, Thiago? Ai, seu irmão é assim, você teria que ser assim. Ai, tal coleguinha é assim, você teria que ser assim também. Ou, olha como que eu sou, você teria que ser igual a mim, não sei o quê. Então, essa comparação faz com que a gente se sinta inferior e todo sentimento de inferioridade causa em nós uma limitação, que a gente traz isso, entendeu? Outro exemplo também são os rótulos que nos colocam na infância. Por exemplo, quando os adultos falam, essa criança é muito tímida, é muito boazinha, ou essa criança é terrível. A gente capta isso como se fosse verdade.
sabe? E aí a gente cresce acreditando nisso. E hoje a gente tem que desprogramar tudo isso. Então, realmente é bem séria essa parte da infância, né? Mas lógico que eu não tô aqui para culpar os nossos pais, pra gente ficar com raiva Ah, deles. sim, Mas eles assim, pra fizeram o gente melhor que eles podiam. compreender. Oi? Eu acho que eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer. Isso é uma coisa Com muito. certeza. Com certeza. Eles são fruto da criação que eles tiveram também, né? Então, no caso, assim, hoje a gente tem a oportunidade de compreender isso e de mudar o nosso futuro, né? Eu acho que é isso que importa. A gente ter essa compreensão. Mas que a criança, que a infância define, isso é fato. Isso realmente Não, é bem importante essa fase da nossa vida. A gente não, compreender com isso. certeza. Não, eu cheguei a participar de alguns treinamentos voltados à PNL, né, que é Programação Neurolinguística, e para quem não conhece, é super legal, viu, gente. Claro que tem um mundo de coisas assim, eu vou fazer. Nós vamos conversar sobre essa questão de quais são as melhores práticas, né? Acho que as pessoas também querem conhecer, mas assim, quando eu participei desse treinamento específico de PNL, eu vi bastante isso que você falou, sabe? Essa questão dessa faixa etária, de como que ela é importante, como ela é definidora. E é uma coisa que muitas pessoas deixam passar, a questão de sentir, né? De você poder sentir. Mas eu falo por mim, que eu também falo aqui para quem está me escutando, sou uma pessoa muito cerebral, que às vezes você começa a ficar tanto desenvolvendo essa parte cerebral, que você passa a não desenvolver as outras áreas, né? Que é essa questão do sentimento, da emoção, de ser visceral às vezes, de agir de uma forma mais vísceras, né? Que é literalmente o significado. Então, assim, foi uma experiência muito interessante, porque é um resgate, assim. Realmente a infância é muito importante. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Noelle, porque assim, eu também estou aqui aprendendo, que eu adoro seus vídeos, o conteúdo que você posta, tá? Todo mundo que eu quero fazer ao vivo, eu quero compartilhar isso tudo. Assim, uma coisa que eu vejo. Então, quer dizer, qual é possível, então, a gente se reprogramar? Existem técnicas específicas, assim, você como terapeuta, você como profissional, como que você fala sobre isso, assim? Sim, existem. Assim, acho que o princípio de tudo é você tomar consciência. Primeiro você tem Ah, que tomar consciência que a consciência e a compreensão, porque para você se curar, primeiro você tem que querer, né? Toda cura começa com a autocura. Se a pessoa não quer se curar, ela não vai conseguir, isso é fato, né? Então ela precisa estar receptiva. Então, essa consciência já é o início da cura. É você ir tirando essa coisa da vítima, eu sou um pobre coitadinho, que, sei lá, fui vítima dos meus pais. Não, na verdade, a gente atraiu os pais que a gente tem, de acordo com a lei da atração, né? De acordo com a nossa personalidade. Então, os nossos pais ativaram em nós uma personalidade que já existia em nós, né? Nada é por acaso, assim, a gente não é coitadinho. sim. Mas existem técnicas, sim. Uma técnica que eu gosto muito é a visualização criativa, que é quando você fecha os seus olhos e você, na verdade, existem vários tipos, tá? Para cada situação é uma coisa, mas vou dar um exemplo aqui. Nesse caso da infância, a gente poderia fazer uma visualização onde a gente fecha os olhos, volta lá na infância, trabalha o perdão, o auto-perdão, colocando sempre um sentimento. Toda visualização criativa, se ela não tiver sentimento, ela não tem potência. Então, na verdade, é você fechar os seus olhos, colocar um sentimento naquilo, né? E visualizar o que, que você quer que cure, visualizar um passado diferente e um futuro melhor. Porque a nossa mente, ela não sabe diferenciar o que é imaginação e o que é realidade. Então, a partir do momento que você fecha os olhos e coloca uma emoção naquilo, você já está curando o seu interior, entendeu? Com Então, certeza. existem sim técnicas, mas assim, por exemplo, o que que eu faço com as pessoas, né, que eu ajudo? Eu faço ali de acordo com o que ela precisa curar. Então, no caso é a infância, então vamos lá na infância, feche os olhos. Imagine que você está perdoando seus pais, imagine você tendo uma infância diferente, enfim. Aí você vai fazendo de acordo com o que a pessoa precisa curar ali, né?
Não, com Essa é certeza. a Não, técnica que eu utilizo. Mas não, existem várias técnicas. não, mas essa técnica é super poderosa, assim, em algumas leituras da PNL, o pessoal faz essa volta, né, para você imaginar uma situação no presente e no futuro. A questão que nem você falou, né, às vezes a pessoa, eu falo por mim, porque eu também tive essa dificuldade, assim, de às vezes de voltar e falar, nossa, eu queria que fosse diferente. Às vezes aí você percebe que você também precisa se curar, sabe? Então, assim, é um processo super. Eu acho que essa questão da infância, ainda mais você pode usar os chamados, né, gatilho, âncora, o pessoal usa um monte de termo, assim, músicas, né, daquele período, talvez. Isso tudo pode te ajudar, né? Assim, vamos dizer assim, ser humano, nós como ser humano, a gente é visual, auditivo e sinestésico, né? Então a gente recebe as informações visualmente, igual quem está escutando, a gente está escutando e está nos vendo, né? Então está obtendo uma informação. Então, assim, provavelmente. Agora, essa questão do inconsciente é muito legal, assim, eu acho super legal, assim, profundamente, assim, esse autoconhecimento, você precisa, às vezes, sofrer, não sofrer, mas, assim, vivenciar uma situação. Eu mesmo vivenciei várias ano passado, assim, de vivenciar uma situação, eu falei assim, nossa, eu estou precisando de cura mesmo, e às vezes você não imagina, aí você precisa fazer essa volta e falar assim, nossa, tem um negócio muito maior, né? Parece um iceberg de tanta coisa que eu ainda Sim, não vi, né? sim, com certeza. Na verdade, o que você citou do inconsciente é bem isso mesmo. A gente tem quatro tipos de mentes. A... Meu Deus, E deu de branco agora. ego, né? E de ego, não, né? É alguma coisa assim? Não, não sei. Não, é consciente, subconsciente, inconsciente e inconsciente coletivo. É que deu Ai, branco aqui, mas eu lembrei. Graças a Deus eu lembrei. E aí o que que acontece? O inconsciente é a nossa mente onde tem as memórias mais profundas, né? Até da fase ultrauterina, lá de quando a gente estava na barriga da nossa mãe. muito Então, legal. é ali onde está todas as emoções, todas as memórias emocionais, tudo o que aconteceu. Então, a gente realmente teria que mexer lá no inconsciente para fazer essa reprogramação, mas é totalmente Sim, possível, né? claro, não. Mas é que nem você falou, né? A pessoa tem que estar disposta, porque às vezes você acessa muitas coisas que às vezes você nem imaginava, né? Eu falo assim, que existem Uhum. terapias que usam até regressão também, né? Você volta no Sim, período termina, então assim, eu digo que cada pessoa tem uma abertura para isso, né? E cada sim, um tem seu tempo, né? com certeza, com certeza. É que nem você falou, vai de cada um mesmo. Eu não sou muito a favor, assim, de você ficar voltando e lembrando de coisa muito ruim. Mas tem Aham. casos que realmente você precisa voltar para curar aquilo, sabe? Agora, você ficar lembrando sempre daquele momento que te traz sofrimento, tem que ter uma certa cautela aí, né? Não é, e é uma programação muito profunda, né? Às vezes o acesso que a pessoa tá tem que tomar muito cuidado. Eu falo sempre, eu tenho, assim, não sei se as pessoas sabem, eu tenho a formação em coach executivo Tá. life, mas eu praticamente não falo porque eu entendo que é muito assim, não sou contra, tá? Os coaches, eu acho que cada caso é um caso, mas no meu ver é muito superficial. Acho que uma pessoa igual, eu fiz a formação em coach, cara, beleza. Mas você tem que tomar muito cuidado com o conhecimento que você tem na sua mão, porque há um risco muito grande da outra pessoa. Às vezes você tem que ter muita ferramenta. Igual você falou, poxa, eu estudei 8 anos isso, e todo dia provavelmente a gente aprende coisa nova. Então, assim, não é brincadeira, sabe? Eu acho que Não, essa questão não. é algo que, para quem está escutando né, na casa, nas casas de cada um, tem que lembrar disso, João, tomar muito cuidado. Não, inclusive, até eu queria fazer um engate com um assunto, não é? Porque é o seguinte. Eu já fui agente de inovação regional, eu trabalho com inovação. As minhas duas paixões, inclusive, eu até descobri isso num de treinamentos que eu participava, que é a inovação, tecnologia e o desenvolvimento humano. Tipo, biohacking é um sonho de que isso possa se fundir um dia, né? Tanto que a questão da tecnologia, quanto essa questão interna, né? Eu acho que é uma distância muito grande. E aí uma discussão que eu queria fazer muito com você, que é o seguinte, o século XXI está mostrando um monte de coisa, tecnologia, eu já estive até na Campus Party
discutindo sobre esse tema. E aí eu vejo, tem um autor que eu gosto muito, que é o Yuval Noah, né, que é o autor do Homo Deus, o livro Sapiens, e agora 21 lições do século XXI. E ele falou um negócio que eu fiz questão de anotar para eu te falar, porque quem está escutando, até anotei aqui no meu caderno, tá? Para quem não sabe, esse caderno meu aqui, a todas as práticas que eu já fiz na minha vida que deu certo, eu anoto aqui. Olha que legal. Ele falou o seguinte: tentamos mudar o mundo para fazer as pessoas se sentirem melhor. Controlamos os outros, os animais, os rios, as florestas. Mudamos tudo e as pessoas continuam insatisfeitas. Então só mudamos o mundo exterior. Mas o que realmente determina a felicidade humana é o que ocorre dentro dos nossos corpos. Então, se queremos progredir, temos que começar a controlar o que ocorre no corpo e na mente, decifrar os sistemas biológicos do corpo e da mente para podermos ter mais poder de processamento. Aí eu lembrei assim, nossa, eu tenho que conversar com a Noelle, autoconhecimento, sabe? Porque eu acho assim, gente, é verdade, porque se não tiver essa profundidade de entendimento do nosso poder, né? Eu sei que você fala bastante sobre evolução, também sou apaixonado pelo tema, acho super legal. Mas assim, como que você vê isso? Assim, você como uma terapeuta, como que você vê essa tecnologia, tudo que está acontecendo nesse século XXI, assim? Então, na verdade, essa frase que você falou é maravilhosa. O que que acontece, né? Hoje tem uma ciência chamada física quântica. Tá passando o avião, peraí. Aqui passa avião, mas passou já. Então, tem uma ciência chamada física quântica. Você já deve ter ouvido falar, né? Você que é dessa área. E a física quântica, ela já comprovou que o que cria a nossa realidade são os nossos sentimentos. Por quê? Porque, bom, na verdade, eu vou pegar um pouquinho antes para a gente entender melhor. Ela descobriu que dentro de cada átomo existe energia condensada, né? Então, se tudo é feito de átomo e dentro de cada átomo existe energia condensada, então logo tudo é energia, né? E antes pensava-se que o nosso pensamento que criava a nossa realidade, que era o pensamento era o foco ali, o principal. Mas descobriram, inclusive tem um cientista chamado Greg Braden, ele descobriu que a força do coração é 5.000 vezes mais potente que a força do nosso cérebro. Então, assim, na verdade, imagina que o pensamento é o carro e o sentimento é o combustível. O carro ele não anda sem um combustível, né? Então a gente precisa alinhar o pensamento ao sentimento. É o sentimento que tem a maior potência de vibração para que a gente atraia as coisas à nossa volta. Então, isso que você falou que aqui está escrito na frase, né? Que a gente tenta mudar as pessoas, mas não adianta se a gente não muda o nosso interior. E é realmente isso. Porque a gente a todo momento estamos vibrando. Não adianta, por exemplo, a gente ter pensamentos maravilhosos, ter atitudes maravilhosas, se a gente não sente coisas maravilhosas, né? Então, na verdade, precisamos emitir sentimentos bons ao mundo para que as coisas comecem a acontecer, como gratidão, amor, carinho, ternura, compaixão, tudo isso, né? Que realmente cria a nossa realidade. E você fez uma pergunta também no final, você pode repetir que eu esqueci? Como que você vê todas essas tecnologias e vou emendar assim, a uma questão entre o mundo, né? O mundo abundante e o mundo escasso. E essa relação com esse novo mundo, sabe? Porque eu vejo, igual você falou, também concordo que a gente precisa sentir mais, que a gente tem que colocar amor, gratidão e tudo isso, mas assim, ainda o ser humano é muito primitivo em algumas questões, sabe? Como que você vê esse século novo, né? Esse tudo se transformando assim, sabe? Então, o que eu vejo é que a gente está realmente numa era de mudanças. Parece que as pessoas estão despertando agora, né? Muita gente Sim. conectada aí ao coração e tal. E a tecnologia vem para acrescentar nisso, né? A tecnologia, ela tem o seu lado ruim. Acho que tudo tem um polo negativo e positivo. Depende de como a gente utiliza isso, né? Mas a tecnologia ela vem para agregar muito na sociedade. Só o fato da gente ter, olha o que a gente está fazendo agora, uma live
podendo É, impactar aí as pessoas, né? Isso tem tudo a ver com novos tempos, novos ares. E então eu acredito que a tecnologia está vindo assim para agregar muito na nossa vida. Se o ser humano souber utilizar isso de forma equilibrada, nossa, a gente pode ter resultados incríveis, né? E esse acesso à tecnologia traz o acesso à informação de autoconhecimento, né? Que é o que a gente precisa. Hoje em dia você joga lá na internet um assunto, o que antes era inacessível, hoje em dia a gente consegue encontrar, a gente encontra pessoas maravilhosas. E se a gente está ali vibrando no bem, a gente vai atraindo as pessoas certas. Né? Então eu vejo a tecnologia como algo maravilhoso, que vai acrescentar cada vez mais para as pessoas essa inovação, né? Que é muito do que você trabalha, né, Thiago? sim, não. Eu dou alguns treinamentos, assim, leio muito sobre desenvolvimento humano, mas assim, eu ainda não me arrisquei a ponto de fazer treinamento, apesar de que eu já fiz algumas mentorias dentro de algumas práticas biohack, mas mentoria não é terapia ou mesmo processo de coach, eu entendo que há uma diferença. Mas assim, eu falo porque o que eu vejo muito, sabe, Noelle, que é uma coisa meio bizarra, assim, eu entendo que nós, seres humanos, nós somos ambíguos, eu acho, assim, minha opinião, assim, eu vejo que nós somos ambíguos e a gente está, assim, igual você falou, numa era de mudança, mudança de era, então tem muita coisa acontecendo, assim, e eu gosto do termo biohack por isso, porque aí você começa a juntar, né, porque, poxa, olha pra você ver, a gente controla tanta coisa, eu acho que esse trem de controlar também é muito ruim. A gente tenta controlar tudo, mas assim, a questão interna que precisa ser mudada, porque a gente não está feliz, assim. A gente às vezes faz essa pergunta, né? Não estou feliz, a gente nunca está satisfeito com nada, sabe? Então, assim, é uma discussão que eu acho importante fazer, sabe? Uhum. Porque eu acho que nem todo mundo está aberto para essa busca, né, que a gente está defendendo aqui agora e defende de um evidente, assim, gente, autoconhecimento é importante, tem que investir mesmo, tem que fazer treinamento, curso, não importa só de tema, assim, buscar mesmo entender o que você gosta, o que você quer, o seu propósito, né? Sim, com certeza. Eu acho que o autoconhecimento nada mais é do que você se religar à sua essência, né? Porque tudo isso que a gente, todos esses traumas, limitações que a gente traz da infância, na verdade, é um bloqueio de essência. E quando a gente começa a se autoconhecer, né, a saber realmente o que a gente gosta de fazer, qual é o nosso propósito, qual que é a nossa missão, a gente vai sendo mais feliz, né? Então, esse autoconhecimento traz aí uma descoberta de propósito para a gente trabalhar com o que a gente ama. O que eu vejo é que muitas pessoas são infelizes porque elas não trabalham com o que gostam, sabe? E realmente, como que você vai estar motivado se você não gosta do que você faz, né? E eu acho que muito do que você fala sobre tecnologia e tal, hoje existem infinitas possibilidades. Se a gente se ligar nisso, né? Se a gente se ligar, que eu digo assim, se conectar com o coração mesmo, de pensar o que que eu gosto de fazer, o que que eu amo, o que que eu quero para minha vida, e entrar nesse universo das infinitas possibilidades, sem acreditar na escassez, realmente se colocar ali na abundância, as oportunidades surgem na nossa vida, né? E a tecnologia vem para ajudar nisso. Olha quantas oportunidades, quantos empregos estão sendo gerados a partir da tecnologia, né? A gente, que nem você falou, a gente Não, pode focar na falta, mas a gente pode focar, quer dizer, na escassez, mas a gente também pode focar na abundância. Tudo depende de como claro. você encara ali, né? Não, é até uma curiosidade você ter falado isso, porque assim, no Fórum Econômico Mundial ano passado falou que 65% das crianças que estão estudando no ensino médio não vão trabalhar nas profissões tradicionais que a gente conhece. Assim, e se a gente analisar 10 anos atrás, por exemplo, hoje eu tenho uma empresa, tenho um sócio que a gente trabalha com rede social, por exemplo, ninguém imaginou que ia ter a pessoa que ia fazer gestão de rede social. Então, assim, Mesmo. muitas pessoas falam, a inteligência artificial vai tirar muitos empregos. Gente, não vai tirar. Vai ter uma mudança, como várias vezes no mundo já teve, e as pessoas precisam se readaptar. A minha maior preocupação, sabe, Noélia, é as pessoas que não têm acesso. Por exemplo, quem tem um celular hoje, está escutando a gente falando aqui. Com certeza, e eu sempre falo isso nos meus treinamentos, nas minhas palestras, gente,
Ninguém vai sair aqui com a mesma informação que você chegou. Se bobear, você não vai sair com o mesmo conhecimento, porque você vai acordar de um jeito com uma informação e vai dormir com outra. Porque a gente tem uma limitação, sim, você, como terapeuta e toda essa parte de desenvolvimento humano também, você sabe que o ser humano tem uma limitação e eu acredito que a inteligência artificial vai passar a gente em termos de inteligência, mas, que nem você falou, a gente tem outros poderes emocionais, nós temos criatividade, a gente tem capacidade de inovar, é isso que vai ser valorizado. E aí, eu cito sempre o Yuval Noah, porque ele é um dos autores que toca esse assunto, sabe? De futuro, de como é que vai ser a nossa sociedade, que a gente tem que gerar essas discussões, né? Com certeza, eu concordo com você. Na verdade, a gente tem que se conectar assim com uma questão da criatividade, com explorar os nossos talentos. Todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom. Isso precisa ser explorado, sabe? E o que eu vejo é que nem eu falei anteriormente, as pessoas não estão trabalhando com o que gostam, elas são infelizes. Eu foco muito isso quando eu falo no meu Instagram, quando eu falo com as pessoas no meu vídeo, sabe? Nos meus vídeos. Que a gente tem que se conectar com a nossa essência e fazer o que a gente ama para ser feliz, sabe? Não ficar com medo, as pessoas às vezes colocam medos que não existem, né? Que nem, mas a tecnologia vai substituir o ser humano e tal. Mas, gente, existem tantas profissões também que podem ser criadas, que nem você falou, né? Então, é parar de focar na escassez e focar realmente na abundância, né? Na abundância. É sempre isso que a gente tem que pensar. O universo é infinito de possibilidades, né? Uma coisa assim, para quem está escutando, eu acho que o pessoal já entendeu, né? O autoconhecimento tem a ver com a felicidade, sim. Então, você investir em você é o melhor. Quem fala isso é até o Warren Buffett, que é um investidor americano. Ele fala que você investir em você, na sua qualidade de vida, é o melhor investimento que existe. Então, assim, investir em autoconhecimento é uma coisa maravilhosa. Mas, assim, na sua visão, assim, para o pessoal que está escutando a gente, ouvindo, se tivesse uma ferramenta, pelo menos para começar a buscar mais autoconhecimento, você tem uma sugestão? Claro, assim, você tem o seu trabalho também como terapeuta, mas assim, eu falo que é também uma ferramenta de autoconhecimento maravilhosa, assim. Terapia nunca deixa de ser investimento. O pessoal que pensa que não tem que fazer, eu mesmo procurei ano passado, após algumas situações da minha vida, falando, nossa, eu preciso de uma terapia, eu realmente preciso entender, porque eu não estou conseguindo reorganizar algumas coisas. Mas assim, para a galera que está escutando, tem uma ferramenta de começo de autoconhecimento, que você queira sugerir, além do seu perfil, viu, gente? O perfil da Noélia é muito bom também, tá? Tem vários vídeos lá, tá? Sim. Então, na verdade, assim, eu acho que é um conjunto de autoestima, amor próprio e autoconhecimento. Posso falar um pouquinho das três coisas e aí dar algumas dicas. Olha, a autoestima é uma estimativa que a gente tem a respeito de nós mesmos. É como se fosse um gráfico quantitativo do quanto a gente se considera alguém legal, baseado nos nossos valores, nas coisas que a gente acredita. Então, quanto mais nós nos observamos fazendo coisas do bem, quanto mais a gente se considera alguém confiável, mais a gente tem autoestima. O amor próprio é algo mais racional, a autoestima. O amor próprio não é racional, tem a ver com sentimento, é algo totalmente emocional. Então, é o quanto você se ama, o quanto você ama a vida, o quanto você ama os seus sonhos. Então, já começa a dica aí. Você realmente se amar, amar os seus sonhos, se valorizar, se autorrespeitar, né? Então, realmente, o amor próprio é a base de tudo. O que eu vejo, assim, por que às vezes as pessoas têm tanta dificuldade de ter amor próprio? Porque várias vezes na nossa vida a gente faz as coisas para as pessoas. Muitas vezes a gente se anula, muitas vezes a gente se submete a alguém ou alguma situação. Ou seja, a gente deixa de fazer o que a gente quer para fazer o que os outros querem ou para entrar ali
para ouvir elogios, sabe? Para fazer com que as pessoas gostem da gente. Então, o que eu vejo é que o amor ao próximo às vezes é maior do que o amor próprio. Isso não pode acontecer. A gente tem que sempre se colocar em primeiro lugar. Então, eu vejo que outra dica aí é se colocar sempre em primeiro lugar, certo? E já o autoconhecimento realmente é o quanto você se conhece, o quanto você sabe do que você gosta, quais são os seus medos, os seus traumas, olhar para dentro mesmo e começar a ter novas experiências para você descobrir o que, que você gosta de fazer. Porque várias pessoas já me perguntaram, mas eu não sei com o que, que eu gosto de trabalhar, Noelle, como que eu faço? Aí eu dou duas dicas para a pessoa. Primeira dica, lembra lá da sua infância, o que, que você gostava de fazer quando era criança, porque a nossa infância, né, é a nossa essência. Então, às vezes você traz algumas informações da sua infância, né? Qual era a sua matéria preferida? Qual era a sua brincadeira preferida? Então, começa a lembrar da sua infância nos momentos em que você era feliz, para começar aí a despertar algum dom, algum talento. E se você realmente não consegue descobrir nada, então a outra solução é você experimentar coisas novas na sua vida. Tendo novas amizades, saindo mais, tendo novos conhecimentos, novos olhares. E aí você, por experienciar várias coisas diferentes, você vai descobrindo também o que, que você gosta e o que você não gosta de fazer. Então, basicamente, sem terapia, basicamente é essa autoanálise aí, entendeu? Que eu posso recomendar. Nossa, eu quase que eu tirei um caderno aqui para anotar, porque não foram ótimas. Essa questão da infância, eu já falei algumas vezes com algumas pessoas, assim, eu vejo às vezes algumas pessoas assim, nossa, quando eu era criança eu queria ser, sei lá, eu queria ser caminhoneiro, eu queria ser jornalista, eu queria ser gamer, né? Só que assim, a gente vai endurecendo um pouco, né? Eu falo assim, eu até brinco com algumas pessoas próximas a mim, que a gente, de vez em quando, a gente tem que resgatar a nossa criança interior, literalmente. Porque às vezes ela está muito mal alimentada, né? Às vezes não tá, né? Às vezes ela não é. A gente não coloca ela para fora, sabe? Eu achei super legal Verdade, isso, assim. Que bom que vai ficar verdade. gravado. Vai ficar gravado, a gente vai Depois você compartilhar no olha. Facebook, né? Ué. Não, a gente tem. É uma coisa que eu comecei. Foi até uma crença que eu comecei a trabalhar, sabe? Não, é pra mim, assim, eu sou uma pessoa que lê muito. Falei, cara, eu preciso compartilhar. Só que quando eu vou gravar sozinho, eu me sinto. Eu tenho que olhar só pra câmera, né? Eu falei, não, então eu vou começar a fazer um bate-papo com outra pessoa e eu me sinto muito melhor, sabe? Porque aí a gente troca e gera um conhecimento para quem está escutando, muito bacana, sabe? Legal, legal. Não, mas isso da infância é verdade que você falou. Tem muitas pessoas que falam, eu gostaria de ser médico, gostaria de ser, sei lá, tem várias profissões aí. E aí eu pergunto, então por que que você não vai atrás disso, né? E as pessoas têm medo, né? Muitas vezes Sim. elas estão em um emprego do qual é seguro, do qual ela tem ali uma estabilidade financeira. Então a gente pode, nesse caso, começar como hobby, né? Começa como hobby. Faz ali, tira umas horas do seu dia para estudar aquilo que você acredita que é o seu sonho, até que um dia o seu sonho se torne o seu trabalho, né? Mas o importante é não deixar morrer isso dentro de nós, porque a nossa infância é, como eu disse, é a nossa essência. A nossa essência está ali guardada, a gente só precisa lembrar, né? Só precisa recuperar isso. Então eu vejo muitas pessoas falam muito isso, eu gostaria de ser tal coisa, mas não vão atrás, né? Não, com certeza. Não, assim, um tempo atrás eu comecei a buscar um pouquinho mais, né? Quando a gente tem essa oportunidade, perguntar para os cuidadores, né? Pais, tios, avós, o que que você falava quando você era pequeno, e assim, e aos poucos fazer isso. Só que nem você falou, né? Tem crença, você precisa começar a trabalhar aos poucos essa evolução pessoal, sabe? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Nós temos, acho que tá dando agora mais ou menos 30 minutos que a gente está fazendo ao vivo. Espero que a gente tenha Tá? tem 7, 8 pessoas assim que estão constantes, estão nos escutando, assim. E aí eu queria saber de você. Oi, Você Dai. deu um oi pra galera. Vocês podem também mandar pergunta, viu, gente? Para interagir aqui com a gente. A questão assim, para você, o que que é evolução, sabe? Que é algo assim que eu venho,
Nossa, é uma das coisas que eu mais venho lendo e venho buscando, assim, há anos, assim, eu não sei se eu te contei, eu já tive uma startup que era um aplicativo de roda da vida de desafios, para que as pessoas fizessem desafios em cada área da vida delas, na época, em 2015, só que assim, não deu muito certo, porque eu acho que o time, várias outras coisas, mas assim, eu não vejo que a evolução pessoal ela acontece pela tecnologia. Eu acho que ainda acontece a dois, em grupo, sabe? E aí eu queria Uhum. saber de você, o que, que você vê, o que, que para você é uma evolução. Eu acho que você até postou um vídeo falando sobre isso, achei super É, interessante. eu postei mesmo. Então, na minha opinião, Thiago, é porque assim, eu vejo que muitas pessoas confundem evolução com conhecimento, né? Às vezes acham que Eu já aquela fiz isso pessoa. bastante. Você. Já fiz bastante. É. Então, às vezes a gente acha que aquela pessoa que tem vários e vários diplomas, formados em Harvard e tal, aquela coisa, fala, nossa, como essa pessoa é evoluída. Mas muitas pessoas que têm muito conhecimento, você pode analisar que elas se sentem superiores, sabe? Elas não respeitam ali as outras pessoas. Então, para mim, evolução mesmo é você estar conectado com o seu eu superior, é uma conexão do eu inferior com o eu superior, onde você consegue, para isso, né, o que, que você tem que fazer? Manter um padrão de sentimento equilibrado. Então, na verdade, para mim, evolução é aquela pessoa que consegue ser serena, feliz, estar ali na gratidão. O que define para mim a evolução é o padrão de sentimento da pessoa. O quanto mais ela limpa as emoções ruins, e se conecta com as emoções boas, entendeu? Porque são, como eu disse, são justamente os sentimentos que fazem com que a gente aumente a nossa frequência vibracional. Então, no meu ponto de vista, evoluir é estar ali num padrão emocional equilibrado, entendeu? Física quântica, não, é um pouco de física quântica, né? Esse processo assim de se conectar com bons sentimentos e entra toda a questão hormonal, né? E toda a questão corporal, assim, né? Lembrando minha primeira formação como educador físico, né? Eu lembro quando eu trabalhava com o personal, eu achava assim, gente, é muito pouco. Você trabalhar com o corpo só com exercício físico é muito pouco. Eu acho que tem tantas outras coisas por trás, assim, não entrando na parte de divindade, espiritualidade, que eu gosto, tá? Mas eu não entro muito aqui, porque nosso tema é autoconhecimento. Mas assim, é tanta coisa por fora, sabe? Que você eu vou trabalhar só o corpo físico. Não, cara, tem tantas outras coisas. Às vezes sua mente, né? Às vezes seu coração tem que estar bem. Nossa, mas eu acho super legal o que você falou, essa parte de evolução, frequência vibracional, que tem estudos que demonstram que pessoas que tiveram quadros de depressão e várias outras coisas tiveram relação direta com essa alteração vibracional, né? Eu acho que o ser humano tem uma vibração, né? Ah, não sei quantos hertz, a gente tem uma vibração que a gente emite, fora essa questão física quântica, né? A questão das células, dos átomos, né? Eu falo que na minha palestra de biohacking, que quem quiser estar no YouTube, eu sempre brinco com um ano merda, né? Todo mundo tem um ano merda, mas assim, geralmente anos merdas, assim, ensinam muito pra gente, mas alteram muito a nossa vibração, sabe? Então, assim, eu acho que essa visão que você falou, olha, tenta ver o lado bom da vida, né? Aí tem, inclusive, né, o diário de gratidão, né? Tem várias ferramentas que o pessoal usa, que o pessoal não coloca como sendo conceito biohack, mas que é um pouco de controle. Eu não acredito em controle de biologia, tá, Noemi? Eu falo de biohacking, que é controle de biologia, mas eu não acredito que o ser humano tem controle total da sua biologia. Eu acho que tem algumas questões, assim, não sei, às vezes você pode discordar, tudo tranquilo, mas assim, eu ainda não consegui ver. Você tem muitas ferramentas que podem te levar a esse equilíbrio, mas eu ainda não consegui ver uma pessoa falando, não, eu tenho controle total da minha biologia, eu faço isso, sabe? É muito complexo. Não, é complexo mesmo. O que que acontece? Nós, como seres humanos, nós somos imperfeitos. Porque se a gente fosse Sim, perfeito, a gente nem estaria aqui, na verdade. sim, Não claro. precisaria, né? Então, assim, Isso. na condição de seres humanos, nós somos imperfeitos, sim. Nós vamos ter doenças, sim. Nós vamos ter problemas, sim. Porque nós não temos controle total das nossas emoções, né?
Mas existe aí sim um caminhar de equilíbrio. Existe uma forma da gente ir se equilibrando cada vez mais, certo? Então, assim, na verdade, tirar essa autocobrança também de querer ser alguém perfeito. Na verdade, é mais vibrar na serenidade, entendeu? Tirar essa euforia, essa preocupação de, eu quero ser alguém perfeito, eu preciso evoluir logo. Não, na verdade, você vai conseguir a evolução de acordo com o seu padrão de sentimento sereno, né? Você tem que estar ali buscando a sua verdade interior, a sua essência, sempre com serenidade. Mas lógico que a gente não vai ser perfeita, não tem como, né? Um dos temas, assim, agora a gente tá chegando a 9h12, né? Assim, a gente começou quase 8h30 certinho, assim, então a gente tá dando quase 1 hora de ao vivo, né? Agradecer quem tá aí, né? Que tá escutando a gente falando, discutindo. Mas tem 3 palavras que o Yuval Noah falou no livro dele, que eu achei super interessante, que tem 3 assuntos que nós vamos começar a discutir muito nessa nossa mudança de era, né? E todo mundo que está falando sobre esse tema inclui. E ele cita imortalidade, divindade e felicidade. É os 3 temas, assim, que aí é uma coisa que eu falo sempre do conceito biohacking, sabe, Noel? Isso é legal. Depois eu posso te passar um link que eu achei super interessante que você falou. Na década de 70, o principal estudo vamos dizer assim, dos pensadores era o computador. Então, várias empresas foram criadas baseadas no computador. Apple, IBM não, mas assim, AMD. Então, assim, as empresas, o foco delas de estudo era disso. Só que de 2000 para cá, o foco passou a ser o ser humano mesmo, assim, mais conteúdo, mais tecnologia, tudo voltado assim, vamos entender mais o ser humano. Eu vejo no futuro, até porque o meu papel, assim, que eu vejo o meu papel como Thiago, né, na humanidade, eu vejo assim, essa questão de anunciar essas coisas. Eu vejo que o ser humano cada vez mais vai ter mais dados para tipo, monitorar pressão arterial, frequência, hormônio. A gente literalmente vai chegar a um ponto, não sei quando, que a gente vai ter como gerenciar, não tudo, né? Mas pelo menos essa parte hormonal, física. Então, sim, então muitas pessoas falam que há uma proximidade com relação à imortalidade. É até um filme que chama Elysium, que o pessoal fala sobre essa diferença, né, de pessoas, assim, vão ter pessoas que vão ter mais acesso a algumas informações, e essa questão de divindade e felicidade, que aí felicidade e autoconhecimento, né, tem tudo a ver. Viu, gente? Quem quiser buscar felicidade tem que buscar autoconhecimento mesmo, até para você não fazer aquilo que você não quer fazer, né? Mas assim, como que você vê isso? Desculpa, Noé. Como que você vê essa questão assim de... Porque muitas pessoas já falam assim, sobre essa, será que o ser humano vai chegar a essa imortalidade, divindade? Você como uma pessoa que lê, estuda sobre terapia e todos esses processos, como que você vê isso assim? Você acha que vai acontecer mesmo? Ou... Enfim. Então, te dando algo aí, né? Olha, eu acredito que possa acontecer, sim. Na verdade, fazendo uma análise de forma mais espiritual, eu já acredito na imortalidade, porque eu acredito que existam outras dimensões e que quando a gente parte dessa para melhor, vamos dizer assim, a gente vai vivenciando outras experiências. Não acredito que acabe aqui, entendeu? Então, a imortalidade, para mim, já existe, entendeu? Porque, para mim, tudo é uma evolução. A gente sai dessa vida e volta, e evolui, e volta, e evolui de novo, até que um dia a gente chegue num nível de evolução muito maior. E como se fosse um nível de evolução crística, entendeu? Então, assim, eu acredito sim na imortalidade. Agora, se o ser humano vai ficar imortal no planeta Terra, eu não sei. É uma pergunta muito comprometedora. Não sei. Não sei. Não, eu falo assim, porque eu também, assim, eu tenho uma visão muito parecida com você sobre essa questão de evolução, espiritualidade, acho que tem outro plano e tal. Só que, assim, é porque muitas pessoas do Vale do Silício
começam a discutir sobre que o ser humano, o nosso corpo, eu não acredito que nós não, talvez a terceira ou quarta geração, eu acho que a gente é muito primitivo e a gente tem limitações. Como tem pessoas que, se ficam muito tempo exposto em tecnologias, afeta a onda eletromagnética e entra numa coisa muito maluca. Mas assim, eu acredito que talvez algumas gerações, se tudo der certo, né? Se o ser humano conseguir se manter, pelo menos entender que nós somos da mesma espécie, né? Acho que vai chegar um ponto, assim, que a galera vai viver 100, 200, 300 anos, assim, acho. Só que é uma opinião do Thiago, não sei se vai porque a gente já tem essa preocupação, né, de comer melhor, de buscar algo espiritual, então isso acaba... Acaba afetando. E outra, a medicina tá se avançando cada vez mais. Então, unindo a espiritualidade com a medicina, acredito sim que a gente possa aí ter a possibilidade de viver 200, 300 anos, né? Mas como o nosso corpo é hoje, da forma orgânica que é hoje, não vejo a possibilidade, a não ser que se altere, né? Altere alguma substância, componentes, enfim, aí tudo bem. Porque da forma como o nosso corpo é feito hoje, ele tem ali um prazo de validade, né? Vamos dizer assim. Não, acho que quem já nasceu, já nasceu. Não tem jeito não. Talvez a galera que vai vir possa ter algumas questões, assim. Existe até do conceito biohacker raiz, né? Pessoas que estão fazendo sequenciamento genético, por exemplo. Hoje existe kit, Noelle, que você vê sua herança genética toda, imagina. Isso é muito importante, né? Você que lê sobre espiritualidade, assim, você entender de onde você veio, né? O que você traz, e tem, né? Dizem que tem herança morfogenética também, né? A questão se você traz coisas dos seus antepassados. Gente, é muita loucura, não é? A gente pode fazer uns 10 ao vivo, né, Noelle? Nossa, é infinito esse assunto, né? Infinito, Não, gente. infinito. Mas sim, a gente traz aspectos mesmo de outras gerações, isso é fato, né? A Nossa. genética, a epigenética, isso sim, a gente traz. Eu, Com eu certeza. já, eu já me... Oh, desculpa. Não, pode falar. Eu já me apeguei a alguns momentos fazendo coisas assim que falei, meu Deus, o que eu estou fazendo, sabe? Às vezes a gente não entende. Nossa, não só padrões, né? Mas às vezes situações, assim, nossa, olha o meu comportamento, nunca pensei que eu fosse fazer isso. Então, assim, essa questão da consciência é muito interessante. Mas tem essa questão de divindade. Eu acho assim que, como você mesmo falou, essa mudança de era vai fazer com que nós cada vez mais possamos discutir mais sobre essa questão de divindade. Porque, igual você falou da física quântica, né? Nossas células, a gente tem poeira do universo, a gente é feito do mesmo material do universo. Então, assim, sei lá, acho que tem coisa aí para descobrir. Com certeza, com certeza. A física quântica é uma ciência relativamente nova, né? Ela tem um pouco mais de 100 anos aí, então, porque não existiam equipamentos tão avançados, né, para estudar o mundo subatômico. Então, imagina daqui a, sei lá, 100 anos, 50 anos, o quanto que não vai se descobrir também, né? Se o que já descobriu-se hoje já é assim revolucionário, imagina daqui a alguns anos, né? Então, muita Olha, coisa na vai mudar. verdade. Não, pois é, mas na verdade eu acho que não precisa ir tão longe não, tá? Eu acho que uns 10, 15 anos aí, É 50 é mesmo, muito. né? Pois não, Verdade. pra você ter ideia, não, bizarro, pra você ter ideia, tem uma empresa lá nos Estados Unidos que chama Ambrosia Plasma, que é assim, pessoas jovens doam sangue para pessoas velhas, olha que loucura. Então, Uhum. assim, acho que a esteira tá mais rápida, mas assim, espero que as pessoas tenham um pouco de consciência, né, entendam essa parte despertar, né? Com certeza, com certeza. Acho que o mundo, o planeta Terra, ele não vai evoluir, né? Não acredito nisso. Eu acho que tudo é Não. uma evolução, né? Então, dependendo aí do despertar das pessoas, pode demorar mais, demorar menos, mas que a gente está evoluindo, isso é fato, né? A Não, gente bom demais. gostaria que evoluísse muito rápido, né, Thiago? Mas existem aí outras Não. questões, livre-arbítrio, então a gente tem que fazer a nossa parte mesmo. É.
Isso aí, para quem escuta e tem essa, né, essa busca, né? Porque acaba, quanto mais você busca, mais você lê, autoconhecimento te traz, assim, eu não digo efeito colateral, mas você começa a ficar muito mais seletivo, você começa a agir da forma assim, eu quero isso, não quero isso, ah, vou fazer isso, enfim. Eu falo assim, que as pessoas que vão começar a buscar depois desse nosso ao vivo, que não se assustem. Autoconhecimento, assim, não é ruim. É verdade, não, mas é realmente é um choque assim, né? A pessoa que está começando, como foi para mim, como deve ter sido para você. No começo é um choque, assim, você pensa. Eu acho que o mais difícil no começo para mim foi entender que eu não era vítima de nada e nem de ninguém, que era eu que estava criando a minha realidade. Isso foi o maior choque assim para mim. Mas depois é libertador, porque você vê que da mesma forma que você cria uma realidade ruim, você cria uma realidade maravilhosa, né? Então é super libertador isso. Não se assustem mesmo. Eu acho um conhecimento maravilhoso e só tende a trazer evolução. É isso que a gente busca, né? É isso que a gente quer, né? Evoluir. Não, com certeza, Noelle. Assim, a gente chegou agora 9h23, assim, não sei se você quiser ter alguma pergunta também, né? Que só eu que fico perguntando, mas é porque pergunta move o mundo, né, Noelle? É verdade. Olha, eu tô sem criatividade agora. Mas olha, eu quero agradecer. Eu amei, amei mesmo ter participado desse bate-papo. Superou minhas expectativas. Foi minha primeira live ao vivo, então eu tô muito feliz. Obrigada pelo convite, Thiago. De Ah, verdade, que obrigada show! mesmo. Não, eu que agradeço ter uma presença sua aqui. Eu tenho certeza que com certeza os seguidores, todo mundo falou assim, "Não, uau, e vai ter seguidor te seguindo agora também. Eu acho que super bacana. Gostei, assim. Agora, quando você for fazer o seu ao vivo, me convida também, que eu participo, Com tá? Assim, certeza. Claro, eu com tô super certeza. interessado. Tá super convidado já. Ah, ótimo. Obrigado, Ai, quero mandar um Noeli. beijo para todo mundo que nos acompanhou até agora, né? Obrigada, Com gente, certeza. por estarem aqui com a gente até agora. Obrigada pela companhia. Com certeza. Tempo é vida, né? Tempo é vida. Tá todo mundo colocando tempo, um pouco da vida de vocês aqui nesse horário, né? Ou quase 9h30, né? Então, assim, agradecer a todo mundo aí também. Agradecer a Noelle pela disponibilidade, pelo nível de conhecimento e tudo um pouco, né? Porque evolução não é Sim, só conhecimento, né, gente? sim. Marcelo Mota, beijo, obrigada. Marli Valeu. Valgas, obrigada. Obrigada a todo Mari, mundo que que tá bom. mandando um beijo aí, eu adorei. E a gente se vê, a gente se fala, sempre trocando aí, né, Thiago? Acho que isso é muito Com importante. certeza. Eu vou postar, viu, gente? Quem está escutando aqui, eu vou salvar o vídeo aqui, vou postar no Facebook, vou marcar também a Noelle, tá? Vou passar esse vídeo para a Noelle também, se ela quiser postar nos stories dela. Acho que é super importante a gente fazer essa troca, porque o objetivo é um só, é ajudar a galera a evoluir, desenvolver né? Não só conhecimento, mas essa questão de realmente de usar a tecnologia a favor, né? Com certeza. Acho que a gente cumpriu o nosso papel aqui hoje, Thiago. Usamos a tecnologia para a evolução. Com certeza. Muito agradecido. Foi show de bola mesmo, tá, Noelle? Obrigada, Então, obrigada eu. até mais. Tchau, galera. Até, Tchau, beijo. pessoal. Tchau, Noelle. Tchau, Tchau. gente.